From the Conference Center Theater in Salt Lake City, Diretamente do Utah, we auditório bring do Centro de Conferências em Salt Lake City, Utah, esta é a sessão do sacerdócio da Conferência Geral Anual número 191, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A música para esta sessão será apresentada por uma variedade de coros de conferências gerais anteriores. Portadores do sacerdócio de todas as partes do mundo foram convidados a assistir a esta transmissão para receber conselhos e instruções de líderes da igreja. Esta transmissão é um serviço público fornecido pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito. O presidente Dallin H. Oaks, primeiro conselheiro na primeira presidência da igreja, dirigirá esta sessão. Irmãos, sejam bem-vindos à sessão do sacerdócio da Conferência Geral Anual número 191 da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. O presidente Russell M. Nelson, que preside esta conferência, pediu-me que eu dirigisse esta sessão. Somos gratos pela tecnologia que torna possível a participação de todos por meio de rádio, televisão ou internet. A música para esta sessão será apresentada por diversos coros, regentes e organistas. Todas as músicas foram gravadas previamente. O coro dará início a esta reunião cantando em hinos de louvor. A oração de abertura será oferecida pelo bispo L. Todd Budge, segundo conselheiro no bispado presidente. Em seguida, o coro cantará Deus tal amor por nós mostrou. Hymns of praise, your voices raise to Him.
Our beloved Heavenly Father, we humbly Nosso amado express Pai our Celestial, gratitude to Thee. humildemente expressamos nossa gratidão a Ti hoje por essa reunião global de portadores do sacerdócio. Somos gratos pela restauração de Teu santo sacerdócio e pelas bênçãos que isso nos traz aos homens, às mulheres e às crianças. Durante essa Semana Santa, nós fomos preenchidos de gratidão pelo dom do Teu Filho. Somos gratos pelo nascimento dele, pela vida que teve em ministério, pelo seu sacrifício infinito, expiatório, pela sua gloriosa ressurreição, que nos traz esperança, significado e propósito à nossa vida. Nós estamos cientes dos muitos que têm sofrido com a pandemia global. Oramos para que eles possam encontrar a cura e conforto em Cristo. Que Teu Espírito possa estar conosco esta noite, para que possamos sentir o Seu poder e aqueles que ouvirão possam entender em seu coração, para que possamos expressar mais amor a Ti. E oramos a Ti em nome de Teu amado Filho Jesus Cristo. Amém. We will now be pleased to hear from Elder Quentin Teremos agora L. o Cook, privilégio de ouvir
o elder Quentin L. Cook, do Quórum dos 12 Apóstolos. Depois ouviremos o irmão Ahmad S. Corbett, primeiro conselheiro na Presidência Geral dos Rapazes. O elder S. Gifford Nielsen, dos 70, então falará a nós. My dear brethren of the priesthood, one of the Meus most queridos memorable irmãos do lines, sacerdócio, um dos versos mais memoráveis de um hino muito querido pergunta: deve a juventude de Sião fugir à luta? Minha sincera e retumbante resposta a essa pergunta é não. Para garantir que essa resposta seja verdadeira, testifico hoje que apoiar a nova geração em uma época de dificuldades e tentações incomuns é uma responsabilidade essencial dada pelo Pai Celestial aos pais e bispados. Gostaria de ilustrar a importância de um bispado por meio de uma experiência pessoal. Quando eu era diácono, minha família se mudou para uma casa nova em outra ala. Eu estava terminando o ensino fundamental. Por isso também fui para uma nova escola. Havia um grupo maravilhoso de rapazes no quórum dos diáconos. A maioria tinha pais que eram membros ativos. Minha mãe era completamente ativa, meu pai era excelente em todos os sentidos, mas não era um membro ativo. O segundo conselheiro no bispado, o irmão Dean Eyre, era um líder dedicado. Quando eu ainda estava me adaptando à nova ala, foi anunciada uma atividade para pais e filhos em Bear Lake, que ficava cerca de 65 quilômetros de distância. Eu não queria participar sem que meu pai fosse comigo, mas o irmão Eyre me fez um convite especial para que eu fosse com ele. Ele elogiou meu pai com muito respeito e salientou a importância da oportunidade que eu teria de estar com outros membros do quórum dos diáconos. Então decidi ir com o irmão Eyre e tive uma experiência maravilhosa. O irmão Eyre era um maravilhoso exemplo de amor cristão no cumprimento da responsabilidade do bispado de apoiar os pais na tarefa de zelar pelos filhos e cuidar deles. Ele me ajudou de modo excelente a me adaptar à ala nova e foi meu mentor. Poucos meses antes de eu partir para a missão, em 1960, o irmão Eyre faleceu de câncer aos 39 anos de idade. Deixou a esposa e 5 filhos, todos com menos de 16 anos de idade. Seus filhos mais velhos, Richard e Chris Eyre, asseguraram-me de que, na ausência do pai, o bispado os apoiou e cuidou deles e de seus irmãos e sua irmã menores com um amor cristão. E sou muito grato por isso. Os pais sempre terão a principal responsabilidade de cuidar da família. As presidências de quórum também oferecem orientação e apoio essenciais para os membros do quórum, ajudando-os a elevar os deveres e o poder do sacerdócio aarônico, de modo que se tornem o ponto central da vida deles. Meu propósito hoje é concentrar-me nos bispos e em seus conselheiros, os quais podemos muito apropriadamente chamar de os pastores do rebanho do Senhor, com ênfase no fato de serem pastores para a nova geração. É interessante notar que o apóstolo Pedro se referiu a Jesus Cristo como o pastor e bispo da vossa alma. O bispo tem 5 responsabilidades primordiais ao presidir a ala. Ele é o sumo sacerdote e presidente da ala, é o presidente do sacerdócio aarônico, é um juiz comum, ele coordena o trabalho de salvação e exaltação, inclusive cuidando dos necessitados, e supervisiona os registros, as finanças e o uso da capela. Em seu papel como sumo sacerdote e presidente, o bispo é o líder espiritual da ala. Ele é um discípulo fiel de Jesus Cristo. Além disso, o bispo coordena o trabalho de salvação e exaltação na ala. O bispo deve atribuir responsabilidades cotidianas para a presidência do Quórum de Elders e da Sociedade de Socorro referentes ao compartilhamento do Evangelho, ao fortalecimento de membros novos e daqueles que retornam à igreja, referentes à ministração e ao trabalho de templo e história da família.
O bispo coordena esse trabalho no conselho da ala e no conselho de jovens da ala. O bispo tem a primordial função de servir como pastor para guiar a nova geração, inclusive os jovens adultos solteiros, a Jesus Cristo. O presidente Russell M. Nelson salientou o papel fundamental do bispo e de seus conselheiros. Ele ensinou que sua primeira e mais importante responsabilidade é cuidar dos rapazes e das moças de sua ala. O bispado apoia os pais na tarefa de zelar pelas crianças e jovens da ala e cuidar deles. O bispo e a presidente das moças da ala devem aconselhar-se mutuamente. Eles se esforçam para ajudar os jovens a viver os padrões do livreto para o vigor da juventude, a qualificar-se para receber as ordenanças e a fazer e cumprir convênios sagrados. Vocês podem perguntar, por que o bispo deve passar tanto tempo com os jovens? O Senhor organizou sua igreja para cumprir prioridades essenciais. Consequentemente, a organização de sua igreja tem uma estrutura na qual o bispo tem uma responsabilidade dupla. Ele tem a responsabilidade doutrinária pela ala como um todo, mas também tem uma responsabilidade doutrinária específica pelo quórum dos sacerdotes. Os rapazes que são sacerdotes e as moças da mesma idade estão em uma etapa muito importante de sua vida e de seu desenvolvimento. Durante um breve período de tempo, eles tomam decisões que têm implicações importantes por toda a vida. Eles determinam se vão se qualificar para o templo, servir missão, esforçar-se para se casar no templo e preparar-se para o trabalho que farão na vida. Essas decisões, depois de tomadas, terão profundas implicações espirituais e práticas por toda a vida deles. Bispos, saibam que o tempo relativamente breve que vocês passarem com um jovem sacerdote, com uma moça ou com um jovem adulto, pode ajudá-los a entender o poder que está ao alcance deles por meio da expiação de Jesus Cristo. Pode dar a eles uma visão que terá profunda influência por toda a vida deles. Um dos melhores exemplos que vi de um bispo que proporcionou esse tipo de visão para seus jovens foi o bispo Moa Mahe. Ele foi chamado para ser o primeiro bispo da ala tonganesa de São Francisco. Ele era um imigrante de Vavau, Tonga. Sua ala ficava próxima ao aeroporto de São Francisco, Califórnia, onde ele trabalhava. A ala tinha um grande número de jovens, a maioria deles de famílias que tinham imigrado recentemente para os Estados Unidos. O bispo Mahe não apenas os ensinava por palavra e exemplo a serem discípulos íntegros de Jesus Cristo, mas também os ajudava a adquirirem uma visão de quem eles poderiam se tornar e os auxiliava a se prepararem para o templo, para a missão, para os estudos e para a carreira profissional. Ele serviu por quase 8 anos e seus sonhos e desejos em relação aos jovens se realizaram. Quase 90% dos rapazes dos quórums do sacerdócio arônico serviram missão. 15 rapazes e moças foram os primeiros membros de sua família a irem para a faculdade. Ele se reuniu com o diretor da escola local de ensino médio, que não era membro da igreja, e juntos firmaram uma amizade e colaboraram mutuamente para auxiliar cada jovem a atingir metas dignas e superar problemas. O diretor me disse que o bispo Mahe o ajudou a trabalhar com imigrantes de todas as religiões que passavam por dificuldades. Os jovens sabiam que o bispo os amava. Infelizmente, o bispo Mahe faleceu enquanto servia em seu chamado. Jamais esquecerei seu tocante e inspirador funeral. Havia uma grande multidão presente. O coro era composto por mais de 35 jovens membros fiéis que tinham servido missão ou feito faculdade e que haviam sido jovens durante o serviço dele como bispo. Um dos oradores expressou um imenso sentimento de gratidão dos jovens e jovens adultos da ala. Prestou homenagem ao bispo Mahe pela visão que ele lhes dera na preparação para a vida e para um serviço justo. Mas o mais importante, o bispo Mahe os ajudou a edificar a fé no Senhor Jesus Cristo como o alicerce da vida deles. Bispos, onde quer que vocês estejam servindo, em suas entrevistas e em outras interações, vocês podem proporcionar esse tipo de visão e edificar a fé em Jesus Cristo. Vocês podem fazer vigorosos convites para uma mudança de comportamento. Podem preparar os jovens para a vida e inspirá-los a permanecer no caminho do convênio.
Além disso, vocês podem ajudar jovens que estejam em conflito com os pais em relação a coisas que são relativamente de pouca importância. Numa época em que os jovens parecem estar em conflito extremo com os pais, a pessoa que os preside em seu quórum e a quem eles prestam contas na igreja também é a pessoa a quem os pais recorrem para obter uma recomendação para o templo. Isso coloca o bispo em uma posição especial para aconselhar tanto os jovens quanto os pais quando as contendas criam desunião. Os bispos podem ajudar os dois lados a ver as coisas de uma perspectiva eterna e resolver problemas de maior ou menor importância. Recomendamos que os bispos não tenham famílias designadas para ministrar, de modo a poder concentrar seu tempo e energia na ministração aos jovens e à família deles nesse tipo de situação. Conheço um bispo que conseguiu resolver contendas extremas entre um filho e seus pais, trazendo harmonia ao lar e maior comprometimento para com o Evangelho. O bispo ajudou os pais a entender que o esforço para ser um discípulo de Jesus Cristo era mais importante do que a maneira exata como as tarefas domésticas familiares eram cumpridas. Para que possam passar mais tempo com os jovens, onde quer que eles estejam, inclusive em eventos ou atividades escolares, os bispos foram aconselhados a delegar as devidas reuniões e entrevistas de aconselhamento com adultos. Embora os bispos possam aconselhar nas questões urgentes e iminentes, recomendamos que a delegação do aconselhamento contínuo para questões crônicas e menos urgentes que não envolvam julgamento de dignidade sejam atribuídas a membros do quórum de élderes ou da sociedade de socorro, geralmente as presidências ou os irmãos e irmãs ministradores. O Espírito vai guiar os líderes para que escolham os membros certos para assumir esse aconselhamento. Aqueles que recebem essa designação de aconselhamento delegada têm direito à revelação. Evidentemente, precisam sempre manter o mais estrito sigilo. Sempre houve líderes atenciosos que se sacrificaram pela nova geração. Os membros do bispado passam a maior parte de seu tempo de serviço na igreja fazendo isso. Quero dizer algumas coisas diretamente aos jovens e depois a nossos bispos. Talvez muitos de vocês, jovens valorosos, não tenham uma visão clara de quem são e quem podem se tornar. Vocês estão no limiar das mais importantes decisões que tomarão na vida. Peço que se aconselhem tanto com seus pais quanto com seu bispo em relação às importantes escolhas que terão pela frente. Permita que o bispo seja seu amigo e conselheiro. Sabemos que vocês têm provações e tentações que vêm de todas as direções. Todos precisamos nos arrepender diariamente, como ensinou o presidente Nelson. Conversem com seu bispo sobre todo assunto em que um juiz comum pode ajudá-los ao colocar sua vida em ordem com o Senhor, em preparação para a grande obra que Ele tem reservada para vocês nesta dispensação final. Conforme o convite do presidente Nelson, qualifiquem-se para fazer parte do exército de jovens do Senhor. Agora dirijo algumas palavras aos preciosos bispos. Em nome da liderança e dos membros da igreja, expressamos a vocês nossa profunda gratidão. Queridos bispos, com os ajustes que vocês tiveram de fazer nos últimos anos, saibam o quanto os amamos e somos gratos a vocês. Sua contribuição para o reino quase ultrapassa qualquer descrição. A igreja tem 30.900 bispos e presidentes de ramo que servem no mundo inteiro. Nós honramos cada um de vocês. Algumas palavras de sagrado chamado que elas descrevem estão imbuídas de uma importância quase espiritual e extraordinária. O chamado de bispo, sem dúvida, está entre as mais elevadas dessas palavras. Em muitos aspectos, é algo extraordinário servir ao Senhor nesse chamado. O chamado, apoio e designação de um bispo é uma experiência inesquecível. Para mim, ela se inclui em um pequeno número de acontecimentos sublimes, pela ampla gama de profundos sentimentos que evoca. Não hesito em colocá-la na hierarquia de acontecimentos especiais como o casamento e a paternidade, cuja importância é difícil de explicar em poucas palavras. Bispos,
Apoiamos vocês. We love you. Bispos, You are truly nós the amamos Lord's vocês. shepherds over his flock. Vocês realmente são os pastores do rebanho do Senhor. O Salvador não os deixará sozinhos no cumprimento desse chamado sagrado. Disso presto testemunho. Neste fim de semana de Páscoa, em nome de Jesus Cristo. Amém. Almost 3 years ago, President Russell M. Nelson invited all youth Há to the quase Church of 3 Jesus anos, o Christ. presidente Russell Nelson convidou todos os jovens da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias a fazerem parte do exército de jovens do Senhor a fim de ajudarem na coligação de Israel em ambos os lados. Ele disse, essa coligação é a coisa mais importante que está acontecendo na Terra hoje em dia. Tenho absoluta certeza de que vocês, jovens, podem fazer isso e muito bem, por causa de algo relacionado à sua identidade, e 2, por terem um enorme poder dentro de vocês. 42 anos atrás, 2 missionários de nossa igreja se sentiram inspirados a ter uma casa em New Jersey, nos Estados Unidos. Por fim, milagrosamente, tanto os pais quanto os 10 filhos foram batizados. Nas palavras do profeta, eles permitiram que Deus prevalecesse em sua vida. Bem, eu deveria dizer em nossa vida. Eu era o terceiro dos 10 filhos. Tinha 17 anos quando decidi fazer um convênio permanente de seguir Jesus Cristo. Mas adivinhe o que mais eu decidi? Que eu não serviria uma missão de tempo integral. Aquilo era demais para mim. E ninguém poderia esperar aquilo de mim, certo? Eu era um membro novo da igreja. Eu não tinha dinheiro. Além disso, embora eu tivesse acabado de me formar de uma das escolas de ensino médio mais difíceis da Zona Oeste da Filadélfia e tivesse passado por grandes desafios, por dentro estava apavorado por ter de deixar meu lar por 2 anos. No entanto, eu havia acabado de aprender que eu e toda a humanidade havíamos vivido com nosso Pai Celestial, como seus filhos, e filhos espirituais antes de nascer. Outras pessoas precisavam saber, assim como eu sabia, que ele estava ansioso para que todos os seus filhos desfrutassem de vida eterna com ele. Assim, antes de haver qualquer pessoa na Terra, ele apresentou a todos seu plano perfeito de salvação e felicidade, tendo Jesus Cristo como nosso Salvador. De modo trágico, Satanás se opôs ao plano de Deus. De acordo com o livro de Apocalipse, houve batalha no céu. Satanás, de modo ardiloso, enganou 1/3 dos filhos espirituais do Pai Celestial e eles permitiram que ele prevalecesse em vez de Deus. Mas vocês não. O apóstolo João viu que vocês venceram Satanás pela palavra do seu testemunho. Conhecer minha verdadeira identidade, com a ajuda de minha bênção patriarcal, deu-me coragem e fé para aceitar o convite do presidente Spencer W. Kimball de coligar Israel. Isso também acontecerá com vocês, queridos amigos. Saber que vocês venceram Satanás previamente pela palavra de seu testemunho os ajudará a amar, compartilhar e convidar, agora e sempre. Convidar outras pessoas a vir e ver, vir e ajudar, e a vir e fazer parte da igreja, à medida que essa mesma guerra pela alma dos filhos de Deus se intensifica. E esse enorme poder dentro de vocês. Pensem nisto. Vocês jubilaram de alegria por saber que viriam a um mundo decaído, onde todos enfrentariam a morte física e a morte espiritual. Nunca seríamos capazes de vencer esses 2 desafios sozinhos. Não apenas sofreríamos pelos nossos pecados, mas também pelos pecados de outras pessoas. A humanidade conhecia praticamente todos os tipos imagináveis de desolação e desapontamento. Tudo isso com um véu de esquecimento sobre nossa mente e o pior inimigo do mundo continuando a nos visar e a nos tentar. Qualquer esperança de voltarmos ressurretos e puros para a santa presença de Deus dependia totalmente de um ser manter sua promessa. O que os motivou a aceitar o plano? O presidente Henry B. Eyring ensinou: foi necessário ter fé em Jesus Cristo para apoiar o plano de felicidade e o papel de Jesus Cristo nele, quando vocês conheciam tão pouco dos desafios que enfrentariam na mortalidade. Quando Jesus Cristo prometeu que viria à Terra na mortalidade e daria sua vida para nos reunir e nos salvar, vocês não apenas acreditaram nele. Vocês, espíritos nobres, tinham tão grande fé que viram sua promessa como algo certo. Ele não poderia mentir.
Então o viram como se ele já tivesse derramado seu sangue por vocês, muito antes de ele haver nascido. Nas palavras simbólicas de João, vocês venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro. O presidente Dallin H. Oaks ensinou que naquele mundo vocês viram o fim desde o princípio. Suponhamos que um dia antes de vocês irem para a escola, um de seus pais faça uma promessa verdadeira de que vocês poderão comer sua comida favorita quando voltarem para casa. Vão ficar animados. Enquanto estiverem na escola, vocês se imaginarão comendo aquela comida e praticamente já conseguirão saboreá-la. Naturalmente, vocês contarão a novidade para outras pessoas. A expectativa de voltar para casa deixará vocês tão felizes que as provas e os desafios escolares parecerão leves. Nada pode tirar sua alegria ou fará vocês duvidarem por causa da certeza que essa promessa traz. De modo semelhante, antes de vocês, espíritos nobres, nascerem, vocês aprenderam a ver as promessas de Cristo com certeza e experimentaram sua salvação. Sua grande fé é como um músculo que cresce e se fortalece quanto mais vocês o exercitam. Mas ele já está dentro de vocês. Como podemos despertar essa fé em Cristo e usá-la para coligar Israel neste momento e triunfar sobre Satanás novamente? Reaprendendo a aguardar ansiosamente e a ver com a mesma certeza e a promessa do Senhor de coligar e salvar nos dias de hoje. Ele particularmente usa o livro de Mórmon e seus profetas para nos ensinar como fazê-lo. Muito antes de Cristo, os profetas e os sacerdotes e os mestres persuadiram o povo a esperar pelo Messias e a crer na sua vinda, como se ele já tivesse vindo. O profeta Avenad ensinou, e agora, falando-se de coisas futuras como se elas já houvessem acontecido, se Cristo não tivesse vindo ao mundo, não poderia ter havido redenção. Assim como Alma, Abenad olhou para o futuro com os olhos da fé e viu a segura promessa da salvação de Deus como se ela já tivesse sido cumprida. Eles venceram Satanás pelo sangue do Cordeiro e pela palavra de seu testemunho, muito antes de Cristo ter nascido, assim como vocês. E o Senhor deu a eles poder para convidar e coligar Israel. Ele fará o mesmo por vocês na medida que aguardarem com fé, virem Israel reunida, globalmente e em seus próprios círculos, e convidarem todas as pessoas a fazer parte disso. Centenas de missionários edificaram sua vigorosa fé pré-mortal em Cristo ao visualizarem aqueles com quem eles conversaram ou a quem ensinariam, ou a quem ensinaram vestidos com as roupas batismais e as roupas do templo. Em um discurso intitulado Começar com Resultado em Mente, o presidente Nelson deu um exemplo pessoal de como fazer isso e instruiu os líderes das missões a ensinarem nossos missionários a fazer o mesmo. Saber que eles exerceram essa grande fé em Jesus Cristo no mundo pré-mortal ajudou imensamente nossos queridos missionários a ouvir o Senhor e ativar essa fé extraordinária para coligar Israel, como o Senhor prometeu. É claro que imaginar mentiras prejudica a nossa fé. Meus amigos, visualizar ou ver intencionalmente coisas que causam conflitos relacionados a quem vocês realmente são, especialmente a pornografia, enfraquecerá sua fé em Cristo. E, sem arrependimento, essas coisas poderão destruí-la. Usem a imaginação para fortalecer sua fé em Cristo, não para destruí-la. O programa Crianças e Jovens é uma ferramenta profética para ajudar vocês, jovens, a fortalecer sua grande fé. O presidente Oaks ensinou. Esse programa visa ajudá-los a se tornarem mais semelhantes ao Salvador em 4 áreas: espiritual, social, física e intelectual. À medida que vocês, jovens, priorizarem viver o Evangelho, cuidar das pessoas, convidar todas elas a receber o Evangelho, unir as famílias para a eternidade e organizar atividades divertidas, a grande fé em Cristo que tiveram na vida pré-mortal será renovada e os fortalecerá para fazerem o trabalho dele nesta vida. As metas pessoais, especialmente as metas de curto prazo, ajudarão vocês a reacender sua poderosa fé. Quando estabelecerem uma boa meta, olhamos para o futuro, assim como vocês fizeram antes, e vemos o que o Pai Celestial quer que nos tornemos. O Elder Quentin L. Cook ensinou: nunca subestimem a importância do planejamento, do estabelecimento de metas e de convidar outras pessoas.
Tudo isso com fé no Senhor. A escolha é sua. O Senhor disse o seguinte a respeito de vocês. Neles está o poder para escolher. O Elder Neil L. Anderson explicou, sua fé não crescerá por acaso, mas por escolha. Ele acrescentou posteriormente, quaisquer perguntas sinceras que vocês tiverem serão resolvidas com paciência e com os olhos da fé. Testifico que, primeiro, sua verdadeira identidade e, 2, o enorme poder de fé em Cristo que vocês têm dentro de si, os capacitarão para ajudar a preparar o mundo para a volta do Salvador, convidando todas as pessoas a chegarem-se a Cristo e a receberem as bênçãos de sua expiação. Que todos compartilhemos a alegria da seguinte promessa contida no livro de Mórmon. Os justos que dão ouvidos aos profetas e esperam em Cristo com firmeza, apesar de toda perseguição, não perecerão. Mas Cristo curá-los-á e eles terão paz com Ele. Em nome de Jesus Cristo. Amém. In 1978, I stood in a football field in Em a stadium packed with 1978, eu estava dentro de um campo de futebol americano em um estádio lotado com 65 mil torcedores. Na minha frente, vários jogadores adversários enormes pareciam estar dispostos a arrancar minha cabeça. Aquele era meu primeiro jogo como quarterback titular na NFL, a Liga Nacional de Futebol Americano, e estávamos jogando contra os atuais campeões do Super Bowl. Para ser honesto, eu não tinha certeza se eu era bom o suficiente para estar em campo. Recuei para fazer meu primeiro passe e, quando lancei a bola, fui atingido com mais força do que nunca. Naquele momento, debaixo de uma pilha de atletas daquele tamanho, perguntei-me o que eu estava fazendo ali. Eu precisava tomar uma decisão. Deixaria minhas dúvidas me consumirem ou encontraria coragem e força para me levantar e prosseguir? Naquela época, eu não sabia como essa experiência me prepararia para as oportunidades que eu teria no futuro. Eu precisava aprender que conseguia ser forte e corajoso ao enfrentar situações difíceis. Uma partida de futebol americano pode não ser tão importante quanto os desafios que vocês enfrentarão. Na maioria dos casos, não haverá um estádio lotado de pessoas assistindo, mas suas decisões corajosas terão importância eterna. Talvez nem sempre nos sintamos à altura do desafio, mas nosso Pai Celestial nos vê como edificadores destemidos de seu reino. É por isso que Ele nos enviou aqui durante o momento mais decisivo da história do mundo. Esta é a nossa época. Ouçam o que o presidente Russell M. Nelson declarou pouco tempo depois de se tornar presidente da igreja. Nosso Salvador e Redentor Jesus Cristo realizará algumas de suas obras mais poderosas no período entre agora e quando Ele vier novamente. Veremos indicações milagrosas de que Deus, o Pai, e seu Filho Jesus Cristo presidem esta igreja com majestade e glória. Obras mais poderosas? Indicações milagrosas? Como será isso? Que papel vamos desempenhar e como vamos entender o que fazer? Não sei todas as respostas, mas sei que o Senhor precisa que estejamos prontos. Exercer o poder do sacerdócio dignamente nunca foi tão essencial. Acreditamos no profeta de Deus? Somos capazes de descobrir nosso destino e de cumpri-lo? Sim, somos. E devemos cumpri-lo porque esta é a nossa época. Quando ouvimos a história dos poderosos servos de Deus que vieram antes de nós, como Moisés, Maria, Moroni, Alma, Esther, José e muitos outros, nós os imaginamos como pessoas fora do comum. Contudo, eles não eram muito diferentes de nós. Eles eram pessoas normais que enfrentavam desafios. Eles confiavam no Senhor e faziam as escolhas certas nos momentos cruciais e, com fé em Jesus Cristo, realizavam as obras exigidas em seu tempo. Pensem em Josué, um herói do Velho Testamento. Ele era um fiel seguidor de Moisés, um dos maiores líderes da história. Depois que Moisés partiu, veio a época de José. Ele tinha que conduzir os filhos de Israel à Terra Prometida. Como ele faria isso? José nasceu e foi criado como escravo no Egito. Ele não tinha manuais ou vídeos de instrução para ajudá-lo. Ele nem sequer tinha um smartphone. Mas ele recebeu a seguinte promessa do Senhor: como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei.
Ser forte e corajoso. Quando eu era um 70 novo e inexperiente, recebi um telefonema urgente do escritório da primeira presidência, perguntando se eu poderia representar o profeta visitando um rapaz em um hospital. Naquele instante, o nome do rapaz era Zack. Ele estava se preparando para a missão, mas havia sofrido um acidente que causou um grave ferimento em sua cabeça. Pensei em muitas coisas enquanto eu dirigia para o hospital. Não conseguia acreditar que eu estava indo resolver algo em nome do profeta. O que eu terei que fazer? Como vou ajudar esse rapaz? Tenho fé suficiente? A oração fervorosa e o conhecimento de que eu possuía a autoridade do santo sacerdócio tornaram-se minhas âncoras. Quando cheguei, Zack estava deitado em um leito hospitalar. Uma auxiliar de enfermagem estava pronta para levá-lo rapidamente à sala de cirurgia para que os médicos pudessem aliviar a pressão em seu cérebro. Perto dali estavam sua mãe, com lágrimas nos olhos, e um de seus jovens amigos, muito preocupado. Ao olhar para ele, soube claramente que Zack precisava de uma bênção no sacerdócio. Seu amigo havia recentemente recebido o sacerdócio de Melquisedeque, então pedi-lhe que me ajudasse. Senti o poder do sacerdócio quando, humildemente, demos uma bênção a Zack. Em seguida, ele foi levado às pressas para a cirurgia e um sentimento de paz confirmou que o Salvador cuidaria de tudo, de acordo com sua sabedoria. A equipe médica realizou uma última radiografia antes de fazer a incisão inicial. Para a surpresa de todos, eles descobriram que a operação não seria necessária. Depois de muita terapia, Zack reaprendeu a andar e a falar. Ele serviu uma missão com sucesso e agora se dedica à sua bela família. É claro que nem todas as histórias têm esse desfecho. Já dei outras bênçãos do sacerdócio com a mesma fé e o Senhor não concedeu a cura completa nesta vida. Confiamos em seus propósitos e deixamos os resultados em suas mãos. Nem sempre podemos escolher o resultado de nossas ações, mas podemos escolher estar prontos para agir. Pode ser que vocês nunca sejam convidados a representar a primeira presidência em uma situação que alguém corre risco de vida. Mas como representantes do Senhor, todos somos chamados a realizar ações que mudarão vidas. Ele não nos abandonará. Esta é a nossa época. Pedro, o apóstolo sênior do Salvador, encontrava-se em um barco, no mar, quando viu Jesus Cristo caminhar sobre as águas. Pedro quis se juntar a ele e o Salvador disse, vem. De maneira corajosa e milagrosa, ele deixou a segurança do barco e começou a caminhar em direção ao Salvador. Mas quando Pedro voltou sua atenção ao forte vento, sua fé vacilou. Pedro teve medo e, começando a afundar, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou. Quando os ventos sopram em nossa vida, para onde vai o nosso foco? Lembrem-se de que sempre há uma fonte confiável de força e coragem. Os braços de Jesus estão estendidos a nós, assim como estavam estendidos a Pedro. Quando o buscarmos, ele nos resgatará com amor. Pertencemos a ele. Ele disse, não temas, porque eu te redimi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Se o permitirem, ele prevalecerá em sua vida. A escolha é sua. No final de sua vida, Josué implorou a seu povo, escolhei hoje a quem sirvais. Porém, eu e minha família e minha casa serviremos ao Senhor. Por causa das escolhas que ele fez para servir ao Senhor, Josué se tornou um grande líder em sua época. Meus queridos amigos, esta é a nossa época. As escolhas que fazemos determinam o nosso destino. Quando eu servia como bispo, tínhamos um lema em nossa ala. Boas escolhas significam felicidade eterna. Os jovens passavam por mim no corredor e diziam, bispo, estou fazendo boas escolhas. Esse é o sonho de todo bispo. O que significa fazer boas escolhas? Alguém perguntou certa vez a Jesus, qual é o grande mandamento na lei? Ele respondeu, amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Não sei quanto a vocês, mas quando leio esses dois grandes mandamentos, percebo um terceiro mandamento implícito. Amarás a ti mesmo. Vocês já pararam para pensar que amar a si mesmo é um mandamento? Podemos verdadeiramente amar a Deus e amar seus filhos se não amamos a nós mesmos? Um sábio líder recentemente aconselhou um homem que estava tentando superar vários anos de escolhas destrutivas. Este homem se sentia envergonhado e duvidava que fosse digno do amor de alguém.
Seu líder disse a ele: o Senhor conhece você, ama você e está satisfeito com você e com os passos corajosos que está dando. Mas então ele acrescentou: você precisa ouvir o mandamento de amar a si mesmo para que possa sentir o amor de Deus e amar as outras pessoas. Quando esse irmão ouviu aquele conselho, ele viu a vida sob uma nova perspectiva. Posteriormente, ele disse: passei minha vida inteira tentando encontrar paz e aceitação. Procurei essas coisas em muitos lugares errados. Somente no amor do Pai Celestial e do Salvador posso encontrar consolo. Sei que eles querem que eu ame a mim mesmo. Essa é realmente a única maneira de sentir o amor que eles têm por mim. Nosso Pai Celestial deseja que amemos a nós mesmos, não para que nos tornemos orgulhosos ou egocêntricos, mas para que vejamos a nós mesmos como Ele nos vê, seus preciosos filhos. Nosso amor por Deus aumentará quando essa verdade penetrar profundamente em nosso coração. À medida que vemos a nós mesmos com respeito sincero, nosso coração se abre para que também tratemos outras pessoas da mesma maneira. Quanto mais reconhecemos nosso valor divino, melhor entendemos a seguinte verdade divina: Deus nos enviou aqui, agora, neste momento importante da história, para que façamos o maior bem que pudermos com os talentos e dons que temos. Esta é a nossa época. Joseph Smith ensinou que todos os profetas em todas as épocas aguardaram com grande e alegre expectativa o dia em que vivemos. Eles cantaram, escreveram e profetizaram a respeito de nossos dias. Somos o povo abençoado que Deus escolheu para trazer à luz a glória dos últimos dias. Ao enfrentarem seus desafios diários, lembrem-se desta certeza compartilhada pelo elder Jeffrey R. Holland. Há muitas coisas sobre nossos ombros, mas esta será uma experiência gloriosa e de sucesso. A vitória nesta disputa final já foi declarada. A vitória já foi registrada nos livros, nas Escrituras. Não temas, crê somente. Gostaria de fazer um convite para que todos oremos a fim de reconhecer e aceitar nossa responsabilidade individual à medida que nos preparamos para o glorioso dia em que o Salvador virá novamente. O Senhor nos ama mais do que podemos compreender e responderá às nossas orações. Quer estejamos em um campo de futebol, em um quarto de hospital ou em qualquer outro lugar, podemos ser parte desses eventos extraordinários, porque esta é a nossa época. Em nome de Jesus Cristo. Amém. We invite you, wherever you are, to join the choir in Convidamos singing todos, Hark, onde quer que All estejam, a se unir ao coro para cantarmos juntos Povos da Terra, vinde escutai. Após o hino, teremos o prazer de ouvir o presidente Henry B. Eyring, segundo conselheiro na primeira presidência. Após suas palavras, terei o privilégio de falar a vocês. This is the priesthood session of the 191st Essa é a sessão do Annual sacerdócio da Conferência Geral Anual número 191 de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias.
My dear brethren, fellow servants in the priesthood of God, it is an honor for me to speak to you tonight. You have my deepest respect and gratitude. Tenho profundo respeito e gratidão por vocês. And hear of your great faith. It is my belief that there is an ever-increasing Quando falo priesthood com vocês power e ouço a respeito de sua grande fé, tenho convicção de que o poder do sacerdócio está cada vez mais elevado no mundo, com quórums cada vez mais fortes e portadores do sacerdócio cada vez mais fiéis. No curto tempo que tenho com vocês nesta noite, falarei àqueles que desejam ser ainda mais eficazes em seu serviço pessoal no sacerdócio. Vocês estão cientes do encargo que têm de magnificar seu chamado para servir. Mas talvez se perguntem o que significa para vocês magnificar o seu chamado. Vou começar com os diáconos mais novos, pois é provável que eles se sintam inseguros quanto ao que significa magnificar o seu serviço no sacerdócio. Isso também pode ser útil para os élderes recém-ordenados e para um bispo em suas primeiras semanas de serviço. Para mim, é instrutivo lembrar-me da época em que eu era um diácono. Gostaria que alguém tivesse me falado o que vou sugerir agora. Isso poderia ter me ajudado em todas as designações do sacerdócio que recebi desde aquela época, até mesmo nas designações que recebo hoje. Fui ordenado diácono em um ramo tão pequeno que eu era o único diácono e meu irmão Ted, o único mestre. Nossa família era a única família no ramo. Todo o ramo se reunia em nossa casa. Meu líder do sacerdócio e de meu irmão era um recém-converso que também havia acabado de receber o sacerdócio. Eu acreditava que meu único dever no sacerdócio era distribuir o sacramento em minha própria sala de jantar. Quando minha família se mudou para Utah, eu me deparei com uma ala grande com muitos diáconos. Em minha primeira reunião sacramental naquela ala, observei os diáconos andando com precisão, distribuindo o sacramento como uma equipe treinada. No domingo seguinte, eu estava com tanto medo que fui cedo para a capela para ficar sozinho, de modo que ninguém pudesse me ver. Orei fervorosamente pedindo ajuda para não cometer erros ao cometi. Eu me lembro que eu veio para alguma estátua, eu ficava atrás ali da estátua, e eu orei com fervor, pedindo para não cometer nenhum erros, enquanto eu distribuía o sacramento. Bom, a minha oração foi respondida, mas agora sei que existe uma maneira melhor de orar e de pensar à medida que procuramos nos envolver em nosso serviço no sacerdócio. Aprendi essa lição ao entender por que os homens recebem o sacerdócio. O propósito de recebermos o sacerdócio é permitir que abençoemos as pessoas pelo Senhor em seu nome. Muito tempo depois de servir como diácono, aprendi na prática o que esse chamado significa. Como sumo sacerdote, fui designado para participar de uma reunião sacramental em uma casa de repouso. Foi-me solicitado que eu distribuísse o sacramento. Em vez de pensar no processo ou na precisão de como eu distribuía o sacramento, olhei para o rosto de cada um dos idosos. Vi muitos deles chorando. Uma senhora segurou meu braço, olhou para mim e disse em voz alta: obrigada, obrigada. O Senhor abençoou o serviço que prestei em seu nome. Naquele dia, eu tinha orado para que esse milagre acontecesse, em vez de orar para que eu fizesse bem a minha parte. Orei para que as pessoas sentissem
o amor do Senhor por meio de meu serviço amoroso. Aprendi que essa é a chave para servir e abençoar as pessoas em seu nome. Ouvi uma experiência recente que me fez lembrar desse tipo de amor. Quando as reuniões da igreja foram suspensas devido à pandemia da Covid-19, um irmão ministrador aceitou a designação de seu presidente do Quórum de Elders de abençoar e administrar o sacramento a uma irmã a quem ele ministra. Quando ele ligou para ela com o intuito de oferecer-se para levar o sacramento, ela aceitou com relutância, pois não queria tirá-lo de casa em um momento tão perigoso e também porque acreditava que as coisas logo voltariam ao normal. Quando ele chegou à casa da irmã naquela manhã de domingo, ela tinha um pedido: ir até a casa ao lado e participar do sacramento com sua vizinha de 87 anos de idade. Após receber a autorização do bispo, ele concordou. Por muitas semanas, tomando os devidos cuidados quanto ao distanciamento social e colocando em prática outras medidas de segurança, esse pequeno grupo de santos reuniu todos os domingos para um serviço sacramental simples. Eram apenas alguns pedaços de pão partido e alguns copinhos de água, mas muitas lágrimas derramadas pela bondade de um Deus amoroso. Com o passar do tempo, o irmão ministrador, sua família e a irmã a quem ele ministrava puderam voltar à igreja. Mas a viúva de 87 anos, devido a cuidados adicionais, teve de permanecer em casa. O irmão ministrador, lembre-se de que a designação dele era cuidar da vizinha e não da irmã idosa em si, até hoje vai à casa dela todos os domingos, sem alarde, com as escrituras e um pequeno pedaço de pão, pronto para administrar o sacramento da ceia do Senhor. Seu serviço no sacerdócio, assim como o meu naquele dia na casa de repouso, é prestado com amor. Na verdade, esse irmão ministrador recentemente perguntou ao bispo se havia outras pessoas na ala a quem ele poderia ministrar. Seu desejo de magnificar seu serviço no sacerdócio cresceu à medida que ele serviu em nome do Senhor e de um modo conhecido quase que exclusivamente por ele. Não sei o que o irmão ministrador orou, assim como eu orei, por aqueles a quem ele serve, para que eles conhecessem o amor do Senhor. Mas por ter servido em nome do Senhor, o resultado foi o mesmo. Obtenho o mesmo resultado maravilhoso quando oro antes de dar uma bênção do sacerdócio a alguém que está doente ou que está passando por um momento de necessidade. Isso aconteceu uma vez em um hospital, quando médicos impacientes pediram que eu me apressasse para dar uma bênção do sacerdócio. Assim, porque eles estavam tão interessados em continuar seu trabalho em vez de me dar a oportunidade de dar uma bênção. Isso aconteceu muitas vezes quando abençoei, e aquele dia, aquela criança à beira da morte, com familiares ao redor da cama, na esperança de uma bênção de cura. Eu sou muito grato nesse momento, que naquele dia eu não deixei que os meus próprios sentimentos ficassem no caminho, mas eu senti o que o Senhor queria que aquela menina fosse abençoada e eu sabia qual era a bênção. Eu abençoei para que ela fosse curada e ela foi. Isso aconteceu muitas vezes quando estavam pessoas à beira da morte com os familiares ao redor da cama, na esperança de uma bênção de cura. Mesmo que eu tenha pouco tempo, oro para saber que bênçãos o Senhor reservou para que eu possa conceder em seu nome. E peço para saber como Ele quer abençoar aquela pessoa e não o que eu ou as pessoas próximas queremos. Pela minha experiência, mesmo quando a bênção não é o que as pessoas desejam para si mesmas ou para seus entes queridos, o Espírito toca seu coração para que sintam aceitação e consolo em vez de decepção. A mesma inspiração é dada quando os patriarcas jejum e oram pedindo orientação para dar a bênção que o Senhor deseja para uma pessoa. Mais de uma vez ouvi bênçãos que surpreenderam a mim e a pessoa que a recebeu. Obviamente, a bênção vinha do Senhor, tanto as advertências quanto as promessas feitas em seu nome.
A oração e o jejum do patriarca foram recompensados pelo Senhor. Quando era um bispo, ao fazer entrevistas de dignidade, eu aprendi a orar para que o Senhor me permitisse sentir o que Ele desejava para a pessoa, mantendo qualquer inspiração que Ele proporcionaria livre de meu próprio julgamento. Isso é difícil se o Senhor, com amor, quiser abençoar alguém com uma correção. É preciso esforço para discernir o que o Senhor deseja e o que você e a outra pessoa desejam. Acredito que podemos magnificar nosso serviço no sacerdócio ao longo de nossa vida e talvez até depois dela. Isso dependerá de nossa diligência em buscar a vontade do Senhor e de nossos esforços para ouvir sua voz e compreender melhor o que Ele quer para a pessoa a quem servimos. Essa capacidade de magnificar o sacerdócio virá aos poucos. Pode ser que venha devagar, mas ela certamente virá. O Senhor nos prometeu o seguinte: pois aqueles que forem fiéis de modo a obter estes 2 sacerdócios de que falei e a magnificar seu chamado serão santificados pelo Espírito para a renovação do corpo. Tornam-se os filhos de Moisés e de Arão e a semente de Abraão, e a igreja e reino e os eleitos de Deus. E também todos os que recebem esse sacerdócio, a mim me recebem, diz o Senhor. Presto testemunho de que as chaves do sacerdócio foram restauradas ao profeta Joseph Smith. Servos do Senhor apareceram do céu para restaurar o sacerdócio para os grandes eventos que já aconteceram e para os que estão diante de nós. Israel será reunida. O povo do Senhor será preparado para a sua gloriosa segunda vinda. A restauração continuará. O Senhor revelará mais de sua vontade a seus profetas e a seus servos. Vocês talvez se sintam pequenos comparados às grandes coisas que o Senhor fará. Se esse for o caso, eu os convido a orar para saber como o Senhor os vê. Ele os conhece pessoalmente. Ele lhes conferiu o sacerdócio. É importante para Ele que vocês aceitem o chamado para servir e magnificar o sacerdócio, pois Ele os ama e confia que vocês abençoarão em seu nome as pessoas que Ele ama. Eu os abençoo agora para que sintam seu amor e sua confiança. Em nome de Jesus Cristo. Amém. In a Saturday evening meeting at a stake conference many years Na ago, reunião da noite de sábado de uma conferência de estaca há muitos anos, conheci uma irmã que disse que seus amigos a tinham convidado a voltar para a igreja após vários anos de inatividade. Mas ela não conseguia pensar em nenhum motivo para fazê-lo. Para incentivá-la, eu disse: ao pensar em todas as coisas que o Salvador fez por você, não faltam razões para voltar para a igreja a fim de adorá-lo e servi-lo. Fiquei surpreso com sua resposta. O que ele fez por mim? O que Jesus Cristo fez por nós? Ele fez tudo o que era essencial para a nossa jornada pela mortalidade rumo ao destino determinado no plano de nosso Pai Celestial. Vou falar sobre 4 dos principais aspectos desse plano. Em cada um deles, seu Filho unigênito, Jesus Cristo, é a figura central. O que motiva tudo isso é o amor de Deus que se derrama no coração dos filhos dos homens. É, portanto, a mais desejável de todas as coisas. Às vésperas do domingo de Páscoa, nada mais oportuno que falar primeiro a respeito da ressurreição de Jesus Cristo. A ressurreição dos mortos é o pilar pessoal e tranquilizador de nossa fé. Ela acrescenta significado à nossa doutrina, motivação ao nosso comportamento e esperança ao nosso futuro. Por acreditarmos nas descrições tanto da Bíblia quanto do livro de Mórmon, da ressurreição literal de Jesus Cristo,
Aceitamos também os inúmeros ensinamentos contidos nas Escrituras de que uma ressurreição semelhante ocorrerá com todos os mortais que já viveram nesta terra. Conforme Jesus ensinou, porque eu vivo e vós vivereis. E seu apóstolo ensinou que os mortos ressuscitarão incorruptíveis e que este corpo corruptível se revestirá da incorruptibilidade. Mas a ressurreição nos concede mais do que essa certeza da imortalidade. Ela muda o nosso modo de encarar a vida mortal. A certeza da ressurreição nos dá forças e visão para suportar os desafios mortais que cada um de nós e nossos entes queridos precisamos enfrentar. Ela nos dá um novo modo de ver as deficiências físicas, mentais ou emocionais que trazemos conosco no nascimento ou adquirimos durante a vida mortal. Dá-nos forças para suportar as tristezas, fracassos e frustrações. Por termos cada um de nós a garantia da ressurreição, sabemos que essas deficiências e oposições da mortalidade são apenas temporárias. A ressurreição também nos proporciona um vigoroso incentivo para cumprirmos os mandamentos de Deus durante a vida mortal. Quando ressuscitarmos dos mortos e formos para o nosso profetizado julgamento final, vamos querer ter feito jus às mais sublimes bênçãos prometidas aos seres ressurretos. Além disso, a promessa de que a ressurreição pode incluir a oportunidade de estarmos com nossos familiares, marido, mulher, filhos, pais e nossa posteridade, é um forte incentivo para cumprirmos nossas responsabilidades familiares na mortalidade. Também nos ajuda a conviver com amor nesta vida e nos consola na morte de nossos entes queridos. Sabemos que essa separação mortal é apenas temporária e ansiamos pelos alegres encontros e convívio que teremos no futuro. A ressurreição proporciona a esperança e a força para sermos pacientes enquanto esperamos. Também nos prepara com a coragem e a dignidade para encararmos nossa própria morte, mesmo a que poderia ser chamada de prematura. Todos esses efeitos da ressurreição fazem parte da primeira resposta à pergunta: o que Jesus Cristo fez por mim? Para a maioria de nós, a oportunidade de ser perdoados de nossos pecados é o principal significado da expiação de Jesus Cristo. Em adoração, reverentemente cantamos: seu sangue pelos homens deu, e assim nos libertou. Seu sacrifício de amor ao mundo resgatou. Nosso Salvador e Redentor suportou um sofrimento incompreensível para tornar-se o sacrifício pelos pecados de todos os mortais que se arrependem. Esse sacrifício expiatório ofereceu o maior bem, o Cordeiro puro e imaculado, pelo maior mal, os pecados do mundo inteiro. Ele abriu a porta para cada um de nós ser purificado dos pecados pessoais, de modo a ser readmitido à presença de Deus, nosso Pai eterno. Essa porta aberta está ao alcance de todos os filhos de Deus. Em adoração, cantamos: surpreso estou que quisesse Jesus baixar do trono divino e minha alma resgatar. Que desse, meu mestre, perdão a tal pecador. O efeito magnífico e incompreensível da expiação de Jesus Cristo se baseia no amor que Deus tem por todos nós. Ela confirma sua declaração de que o valor das almas, a alma de todos os mortais, é grande à vista de Deus. Na Bíblia, Jesus Cristo explicou isso ao falar a respeito do amor do Pai Celestial. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Nas revelações modernas, nosso Redentor Jesus Cristo declarou que Ele amou o mundo de tal maneira que deu a própria vida para que todos os que crescem pudessem tornar-se os filhos de Deus.
Não é nenhuma surpresa, então, que o livro de Mórmon, outro testamento de Jesus Cristo, conclua com o ensinamento de que, para nos tornarmos perfeitos e santificados em Cristo, nós devemos amar a Deus com todo o nosso poder, mente e força. Seu plano, motivado pelo amor, tem que ser recebido com amor. O que mais o nosso Salvador Jesus Cristo fez por nós? Por meio dos ensinamentos de seus profetas e de seu ministério pessoal, Jesus nos ensinou o plano de salvação. Esse plano inclui a criação, o propósito da vida, a necessidade de oposição e a dádiva do arbítrio. Ele também nos ensinou os mandamentos e os convênios aos quais temos que obedecer e as ordenanças que precisamos realizar para regressar à presença de nossos pais celestes. Na Bíblia lemos este ensinamento: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E nas revelações modernas lemos: Eis que eu sou Jesus Cristo, uma luz que não pode ser escondida nas trevas. Se seguirmos seus ensinamentos, ele iluminará nosso caminho nesta vida e garantirá nosso destino no mundo vindouro. Por nos amar, ele nos desafia a nos concentrarmos nele e não nas coisas deste mundo mortal. Em seu grande sermão sobre o pão da vida, Jesus ensinou que não devemos estar entre aqueles que são mais atraídos pelas coisas do mundo, as coisas que sustêm a vida na terra, mas não nos nutrem para a vida eterna. E Jesus nos convidou inúmeras vezes, dizendo: Vinde após mim. Por fim, o livro de Mórmon ensina que, como parte de sua expiação, Jesus Cristo sofreu dores e aflições e tentações de toda espécie. E isto para que se cumpra a palavra que diz que ele tomará sobre si as dores e as enfermidades de seu povo. Por que nosso Salvador sofreu essas provações mortais de toda espécie? Alma explicou: E tomará sobre si as suas enfermidades, para que se lhe encham de misericórdia as entranhas, segundo a carne, para que saiba, segundo a carne, como socorrer, ou seja, prover alívio e ajudar seu povo, de acordo com suas enfermidades. Nosso Salvador sente e conhece nossas tentações, nossas dificuldades, nossas angústias e nosso sofrimento, pois voluntariamente vivenciou tudo isso como parte fundamental de sua expiação. Outras escrituras confirmam isso. O Novo Testamento declara: porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer os que são tentados. Isaías ensina: Não temas, porque eu estou contigo, eu te fortaleço e te ajudo. Todos os que sofrem qualquer tipo de enfermidade na mortalidade devem lembrar que nosso Salvador também sentiu essa mesma dor e que, por meio de sua expiação, ele nos oferece as forças para que cada um de nós consiga suportá-la. O profeta Joseph Smith resumiu tudo isso em nossa terceira regra de fé. Cremos que, por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. O que Jesus Cristo fez por mim? Perguntou aquela irmã. Sob o plano de nosso Pai Celestial, Ele criou os céus e a terra, para que cada um de nós pudesse ter a experiência mortal necessária para buscar nosso destino divino. Como parte do plano do Pai, a ressurreição de Jesus Cristo venceu a morte para garantir a imortalidade a cada um de nós. O sacrifício expiatório de Jesus Cristo dá a cada um de nós a oportunidade de nos arrependermos de nossos pecados e de voltarmos limpos para nosso lar celestial. Seus mandamentos e convênios nos mostram o caminho, e seu sacerdócio nos dá a autoridade para realizar as ordenanças que são essenciais para alcançarmos esse destino. E nosso Salvador voluntariamente vivenciou todas as dores e enfermidades da mortalidade para que soubesse como nos socorrer e nos fortalecer
em nossas aflições. Jesus Cristo fez tudo isso porque ama todos os filhos de Deus. O amor é a motivação disso tudo. E assim foi desde o princípio. Deus nos disse nas revelações modernas que Ele criou homem e mulher à sua própria imagem e deu-lhes mandamentos de que deveriam amá-lo e servi-lo. Testifico de tudo isso e oro para que todos nos lembremos do que o nosso Salvador fez para cada um de nós e que todos o amemos e sirvamos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Brethren, thank you for joining us this evening. Irmãos, We likewise agradecemos por express participarem appreciation conosco nesta noite. Expressamos também nossa gratidão aos vários coros pela música inspiradora que nos apresentaram. E reconhecemos a todos os que ajudaram, de alguma maneira, na preparação desta reunião. O último orador desta sessão será o presidente Russell M. Nelson. Após suas palavras, o coro encerrará esta reunião cantando Juventude da Promessa. A oração de encerramento será então oferecida pelo elder LeGrand R. Curtis Jr., dos 70. My dear brethren, I have looked forward to this virtual meeting Meus with queridos you. irmãos, eu estava ansioso para participar desta reunião virtual com vocês. A última vez em que realizamos a sessão do sacerdócio da Conferência Geral foi em abril de 2019. Muitas coisas aconteceram nos últimos 2 anos. Alguns de vocês perderam entes queridos. Outros perderam um emprego, seu meio de sustento, ou tiveram sua saúde deteriorada. Houve ainda outras pessoas que perderam o sentimento de paz ou de esperança no futuro. Meu coração se compadece com cada um de vocês que sofreu essas e outras perdas. Oro constantemente para que o Senhor os console. Ao continuarem a permitir que Deus prevaleça em sua vida, saibam que Ele está tão otimista com seu futuro quanto sempre esteve. Em meio às perdas que sofremos, há também algumas coisas que encontramos. Algumas pessoas encontraram uma fé mais profunda em nosso Pai Celestial e em seu Filho Jesus Cristo. Muitas encontraram uma nova perspectiva de vida, até mesmo uma perspectiva eterna. Talvez vocês tenham desenvolvido um relacionamento mais sólido com seus entes queridos e com o Senhor. Espero que tenham desenvolvido maior capacidade de ouvir o Senhor e de receber revelação pessoal. As provações geralmente são oportunidades de crescimento que não viriam de nenhuma outra forma. Pensem nos últimos 2 anos. Como vocês progrediram? O que vocês aprenderam? A princípio, vocês talvez gostariam de poder voltar ao ano de 2019 e permanecer nessa época. Mas se olharem para a sua vida em espírito de oração, creio que verão muitas maneiras pelas quais o Senhor os guiou nesses tempos difíceis, ajudando-os a se tornarem homens mais dedicados e mais convertidos, verdadeiros homens de Deus. Sei que o Senhor tem planos grandiosos e maravilhosos para nós, individual e coletivamente. Com compaixão e paciência, Ele diz: Vós sois criancinhas e ainda não compreendestes quão grandiosas são as bênçãos que o Pai tem nas mãos e preparou para vocês. E não podeis suportar tudo agora. Contudo, tende bom ânimo, porque eu vos guiarei. Meus queridos irmãos, testifico que Ele realmente nos conduz e que tem nos conduzido quando buscamos ouvir sua voz. Ele quer que cresçamos e aprendamos, mesmo que seja por meio da adversidade, talvez principalmente por meio dela.
A adversidade é um grande professor. O que vocês aprenderam nos últimos anos e que desejam... O que vocês aprenderam nos últimos anos e que desejam lembrar para sempre? Suas respostas podem ser completamente pessoais, mas gostaria de mencionar 4 lições que espero que todos tenham aprendido e que jamais esqueçam. Lição número 1. O lar é o centro da fé e da adoração. Quando o Senhor nos adverte acerca dos perigos dos últimos dias, Ele muitas vezes conclui seu conselho dizendo: permanecei em lugares santos e não sejais movidos. Esses lugares santos certamente incluem os templos do Senhor e as capelas, mas com nossa possibilidade de nos reunir nesses locais foi restringida em diversos aspectos, aprendemos que um dos lugares mais sagrados na terra é o lar. Sim, até mesmo o seu lar. Irmãos, vocês são portadores do sacerdócio de Deus. Os direitos do sacerdócio são inseparavelmente ligados com os poderes do céu. Vocês e seus familiares receberam ordenanças do sacerdócio. E nas ordenanças do sacerdócio manifesta-se o poder da divindade. Esse poder está ao alcance de vocês e de sua família em seu próprio lar, desde que cumpram os convênios que fizeram. Há somente 185 anos, neste mesmo dia, 3 de abril de 1836, Elias, o profeta, restaurou as chaves do sacerdócio que permitem que as famílias sejam seladas para a eternidade. É por esse motivo que foi tão bom administrar o sacramento em seu lar. Como vocês acham que isso afetou o modo que seus familiares veem vocês, que são seus pais, avós, maridos, filhos ou irmãos, administrarem essa ordenança sagrada? O que vocês farão para conservar esse sentimento sagrado em sua família? Pode ser que ainda haja mais coisas que vocês precisem fazer para tornar seu lar um verdadeiro santuário de fé. Se for esse caso, por favor, coloquem essas coisas em prática. Se forem casados, aconselhem-se com sua esposa como parceiros iguais nesse trabalho crucial. Há poucas coisas a se conquistar que sejam mais importantes do que isso. Entre o dia de hoje e o momento em que o Senhor voltar, todos precisamos fazer com que nosso lar seja um local de serenidade e segurança. Atitudes e ações que convidam o Espírito aumentarão a santidade de seu lar. Igualmente certo é o fato de que a santidade desaparecerá se houver qualquer coisa em seu comportamento ou em seu ambiente que ofenda o Santo Espírito, pois os céus se afastam. Já se perguntaram por que o Salvador quer que façamos de nosso lar o centro do aprendizado e da aplicação prática do Evangelho? Ele não serve apenas para nos preparar e nos ajudar em meio a uma pandemia. As restrições atuais quanto a reuniões um dia chegarão ao fim. No entanto, seu compromisso de fazer com que seu lar seja seu principal santuário da fé nunca deve ter fim. À medida que a fé e a santidade diminuem neste mundo decaído, sua necessidade de permanecer em lugares santos aumentará. Peço que continuem a fazer com que seu lar seja um lugar verdadeiramente santo e que vocês não sejam movidos quanto a essa meta primordial. Lição 2. Precisamos uns dos outros. Deus deseja que trabalhemos juntos e que nos ajudemos mutuamente. É por isso que Ele nos enviou à Terra em famílias e nos organizou em alas e estacas. É por isso que Ele nos pede que sirvamos e ministremos uns aos outros. É por isso que Ele nos pede que vivamos no mundo, mas que não sejamos do mundo. Juntos podemos realizar muito mais.
do que se estivéssemos sozinhos. O plano de felicidade de Deus seria frustrado se seus filhos permanecessem isolados uns dos outros. A pandemia atual tem sido peculiar por ela ter afetado todas as pessoas do mundo praticamente no mesmo momento. Embora alguns tenham sofrido mais do que outros, todos passamos por algum tipo de dificuldade. Por esse motivo, nossa aprovação em comum tem o potencial de ajudar a unir os filhos de Deus como nunca antes. Faço então esta pergunta: será que essa aprovação em comum fez com que vocês se aproximassem de seu próximo, de seus irmãos e irmãs que vivem próximos de vocês e no mundo inteiro? A esse respeito, os 2 grandes mandamentos podem nos guiar. Primeiro, amar a Deus e segundo, amar ao próximo. Demonstramos nosso amor quando servimos. Se vocês conhecem alguém que se sinta sozinho, estendam a mão a essa pessoa, mesmo que vocês próprios também se sintam sozinhos. Não é preciso ter um motivo, uma mensagem preparada ou um assunto a tratar. Simplesmente entrem em contato e demonstrem seu amor. A tecnologia pode ajudá-los. Estando ou não em meio a uma pandemia, cada filho precioso de Deus precisa saber que não está sozinho. Lição 3. Seu quórum do sacerdócio deve ser mais do que apenas uma reunião. Durante a pandemia, as reuniões dominicais do quórum foram canceladas por um tempo. Alguns quórums agora conseguem se reunir virtualmente. No entanto, o trabalho que o Senhor atribuiu aos quórums do sacerdócio nunca se restringiu a uma reunião. As reuniões são apenas uma pequena parte do motivo de um quórum existir e do que ele pode realizar. Meus irmãos dos quórums de élderes e do sacerdócio aarônico, ampliem sua visão quanto ao motivo pelo qual temos quórums. Como o Senhor deseja que você use seu quórum para realizar a obra dele neste momento? Busquem revelação do Senhor, humilhem-se, perguntem, ouçam. Se vocês foram chamados para liderar, aconselhem-se em presidência e com os membros do quórum. A despeito de seu ofício ou de seu chamado no sacerdócio, permitam que Deus prevaleça em seu compromisso como membros de seu quórum e em seu serviço. Vivenciem com alegria a retidão que vocês proporcionarão ao ocuparem-se zelosamente numa boa causa. Os quórums se encontram em uma posição singular para acelerar a coligação de Israel nos 2 lados do véu. Lição 4. Ouvimos melhor a Jesus Cristo quando nos aquietamos. Vivemos em uma época profetizada há muito tempo, em que todas as coisas estarão tumultuadas, e certamente o coração dos homens lhes falhará, pois o temor tomará conta de todos. Isso já era verdade antes da pandemia e continuará sendo verdade depois dela. A confusão continuará a aumentar no mundo. Por outro lado, a voz do Senhor não é uma voz de ruído tumultuoso, mas é uma voz mansa, de perfeita suavidade, semelhante a um sussurro que penetra até o âmago da alma. Para ouvirmos essa voz delicada, também precisamos nos aquietar. Por um tempo, a pandemia cancelou atividades que normalmente preencheriam nossa vida. Em breve, talvez poderemos decidir preencher esse tempo novamente com o ruído e a comoção do mundo. Ou podemos usar nosso tempo ouvindo a voz do Senhor, sussurrando sua orientação, seu consolo e sua paz. Um momento de silêncio é um momento sagrado. Um momento que propiciará a revelação pessoal
e instilará paz. Disciplinem-se para que passem um tempo sozinhos e um tempo com seus entes queridos. Abram o coração a Deus em oração. Reservem um tempo para mergulhar nas Escrituras e adorar no templo. Meus queridos irmãos, há muitas coisas que o Senhor quer que aprendamos com nossas experiências durante esta pandemia. Mencionei apenas 4. Convido-os a criar sua própria lista. Ponderarem-na cuidadosamente e compartilharem-na com seus entes queridos. O futuro é brilhante para o povo de Deus que cumpre convênios. O Senhor conclamará cada vez mais seus servos que portam dignamente o sacerdócio para que abençoem, consolem e fortaleçam a humanidade e ajudem a preparar o mundo e o povo que vive nele para a sua segunda vinda. Cabe a cada um de nós estar à altura da sagrada ordenação que recebemos. Podemos fazer isso. Presto testemunho disso, expressando meu amor a cada um de vocês no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Our beloved Father in heaven, we are Nosso most amado Pai grateful Celestial, somos muito gratos pela bênção que tivemos de participar desta sessão da conferência hoje.
Não apenas isso, somos gratos também por esse dia especial de conferência. Somos tão abençoados com o que fomos ensinados hoje. Somos gratos pela preparação, somos gratos pelas coisas maravilhosas de termos sido ensinados por apóstolos e profetas e ser liderados por eles. Somos gratos por todos os que falaram e nos ensinaram esta noite e nas reuniões anteriores que tivemos hoje. Oramos para que abençoe a primeira presidência, os 12, e possamos seguir esses homens maravilhosos. Oramos para que os abençoe essas irmãs maravilhosas da igreja. Somos gratos por toda a força e as bênçãos que elas são para nós. Oramos para que tu os abençoe e nos abençoe como portadores do sacerdócio, para que possamos servamos bem tudo que foi pedido nos é pedido fazer em nossas famílias e também aos outros, os membros solteiros da igreja e a igreja como um todo. Abençoa-nos, Pai, nós oramos e agradecemos a Ti, oramos por essas bênçãos ao nos prepararmos para a Páscoa amanhã. No nome de Jesus Cristo. Amém. This has been a broadcast of the priesthood session of the Essa foi a 191st transmissão da Annual sessão do sacerdócio da Conferência Geral Anual, número 191, de A Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. Os oradores foram selecionados entre as autoridades gerais e os líderes gerais da igreja. A música para esta sessão foi apresentada por uma variedade de coros de conferências gerais anteriores. Essa transmissão foi fornecida como serviço público pela Bonneville Distribution. É proibida qualquer reprodução, gravação, transcrição ou outro uso deste programa sem autorização por escrito.